Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Fórum Saúde e Performance 360 graus. Hoje, no Dia Nacional de Luta contra a Obesidade, o nosso tema teria que ser, obviamente, este. Por isso, hoje o nosso tema vai ser a obesidade, a doença do século XXI. Hoje vamos ter 4 convidados connosco, de diferentes áreas. Vamos ter a doutora Sofia Teixeira, nutricionista, a doutora Joana Veloso, psicóloga, o PT José Gonçalves, o doutor Manuel Cerqueira, podologista. Vou começar por colocá-los na apresentação, para uma breve apresentação de cada um, e depois iremos começar então o nosso debate sobre o assunto. Começamos então pela doutora Sofia, que até foi a primeira que eu referi. Olá, Sofia, boa tarde. Olá, boa tarde. Doutora Sofia Teixeira é nutricionista na Osteoperformance 360 e mais umas clínicas na região do Famalicão e de Guimarães, e vai estar aqui hoje connosco para debater o impacto da parte alimentar na obesidade, porque sabemos que a obesidade é uma doença que não é só do foro alimentar. Doutora Joana Veloso, psicóloga. Olá, Joana, boa tarde. Olá, boa tarde. Doutora Joana trabalha em parceria com a Câmara Municipal de Famalicão, também tem formação em coaching, já trabalhou com alguns casos de distúrbios alimentares, por isso, tudo que seja a componente mais psicológica da doença da obesidade, é isso que vamos querer perceber, o impacto que a parte psicológica tem neste tipo de doença. PT José Gonçalves, muito boa tarde. Olá, boa tarde. O PT José Gonçalves é nosso profissional na Osteoperformance 360, está responsável pela área de prescrição de exercício e treino personalizado. Sabemos que o sedentarismo e a diminuição da atividade física têm um grande impacto neste tipo de população, por isso vamos ter aqui alguns aspectos interessantes para abordar e alguns mitos, se calhar, que as pessoas pensam relativamente ao treino nos casos de perda de peso ou mais no emagrecimento. Por último, dar as boas-vindas ao Dr. Manuel Cerqueira. Olá, Manuel, boa tarde, podologista. Se calhar para muitas das pessoas, se calhar é a área profissional que sai um pouco mais da caixa do que é normal quando se costuma abordar a doença da obesidade, mas como vão ver hoje, a obesidade tem um grande impacto na saúde dos nossos pés e também, depois, consequentemente, na saúde em geral da população. Então, estamos prontos para começar. Hoje, por acaso, foi interessante que surgiu até uma notícia num jornal nacional em que o Dr. João Preto, que é diretor do Centro de Responsabilidade Integrada da Obesidade no Hospital de São João, teve a seguinte frase: a obesidade é hoje uma pandemia muito mais letal que a Covid-19, tendo em conta o enquadramento em que estamos. Isto acontece porque é uma das doenças que mais causa morte a nível mundial e é um dos principais problemas de saúde pública do século XXI, daí o nosso título de obesidade, a doença do século XXI. Eu queria começar até por abordar o nosso PT, José Gonçalo, que nós, porque na parte alimentar e na parte psicológica nós sabemos o porquê, se calhar, de estar a ver esta evolução tão grande para o século XXI da obesidade. Mas, a nível sabendo que a atividade física tem uma grande interferência no peso e na saúde da população, qual é que é, na tua opinião, o real motivo para que, à medida que avançam, se calhar, alguns meios tecnológicos e o estilo de vida da população está a mudar, estar a haver cada vez mais casos de obesidade e somente em idades mais jovens? Primeiro queria desejar boa tarde a todos os que nos estão a ouvir. Em relação à tua pergunta, eu penso que a inatividade acaba por ser uma consequência também da evolução tecnológica, como tu referiste bem. As pessoas acabam por preferir estar à frente de um computador ou a ver televisão do que necessariamente a praticar o exercício físico. E acho que também
existe muita oferta de exercício físico, mas também existe, se calhar, um bocadinho de dificuldade para as pessoas perceberem se realmente gostam do exercício físico e que tipo de exercício físico gostam. Porque daquilo que eu tenho seguido na população em geral, toda a gente acaba por gostar de uma determinada prática física. Não sabe ainda que gosta. E como existe tanta oferta, se calhar uma das lacunas é as pessoas não saberem explorar e perceber aquilo que realmente gostam para poder praticar mais frequentemente. Ou seja, a parte da evolução tecnológica, aqui neste caso, e da dependência, se calhar, da população e os hábitos que as pessoas estão a tomar relacionado com a tecnologia está a ter um grande peso também nesta adoção de uma vida mais sedentária. Relativamente ainda na parte do sedentarismo, até que ponto é que, por exemplo, no caso da obesidade infantil, que tem vindo a aumentar todos os anos, até que ponto é que o crescimento das crianças num meio extremamente tecnológico e os próprios pais terem os próprios pais como exemplo dessa dependência a nível dos meios tecnológicos e às vezes da pouca atividade física, podem influenciar essas também a adoção de hábitos pela própria criança e depois o impacto na sua saúde e no seu peso. Olha, Bruno, é assim, acabaste por tocar num ponto muito, muito importante. Eu acho que todas as crianças, o foco que têm, os hábitos que ganham, acaba por ser consequente daquilo que são os hábitos por parte dos pais, dos progenitores. Se não houver um hábito de exercício físico por parte dos pais, também não vamos conseguir transportar esses hábitos para as nossas crianças. Se nós somos o papel mais importante de uma criança, se nós não passarmos essa necessidade, elas próprias não vão adquirir sozinhas. Então, acaba por aqui falarmos da parte não só da obesidade infantil, no fundo também estamos a falar da obesidade em fase adulta. Os próprios hábitos que os pais têm acabam por influenciar as crianças, não só na questão também do exercício físico, mas na forma também do seu alimento, todos os hábitos que têm no seu dia a dia acabam por influenciar, neste caso negativamente, a criança. Pegando estamos a falar dos hábitos dos próprios pais e das escolhas, que passo agora a bola à doutora Sofia Teixeira. Da mesma forma que acontece a nível da atividade física, daquilo que o José estava a falar, acontece o mesmo também relacionado com a alimentação. Nós sabemos que tanto a atividade física como a alimentação são os dois pilares que são mais falados quando abordamos a obesidade. Essa influência do meio envolvente e dos hábitos que nos são imputados, por exemplo, no caso das crianças e depois da população em geral, ou seja, da mesma forma que os meios tecnológicos evoluíram, as escolhas alimentares também são diferentes. Até que ponto é que isso também a nível alimentar está a tornar muito difícil de combater, porque as pessoas têm hábitos diferentes, cada vez mais sedentários, e a escolha dos alimentos nem sempre é mais adequada. A nível alimentar, qual é o verdadeiro impacto da influência dos pais e da influência do meio em que estão envolvidos? Espera aí. Porque eu estou sem som. Sim, já pode. Já posso falar? Pronto, é que eu aqui tinha uma notificação a dizer que eu estava sem som, por isso é que era difícil vocês me ouvirem. Em relação aos pais, não é? Neste momento existe muito mais crianças obesas do que há 2, 4 anos atrás. E o que tu estavas a dizer é correto. Os filhos só ficam obesos devido aos pais, porque os pais é que dão a alimentação às crianças. A maior parte dos pais, como têm um trabalho que começa às 9 e acaba só às 6 ou às 7, acaba por fornecer aos filhos, as lancheiras deles, tudo alimentos processados, ou seja, bolachas, paniques,
o bulical e tudo que seja esses alimentos processados, eles vão sempre aumentando a gordura. Daí que os pais são os principais culpados das crianças estarem obesas neste momento. E cada vez é mais as crianças e também saiu um estudo que os homens também são mais obesos do que as mulheres. Isso deve-se por algum motivo? Se calhar relacionado com a importância relacionada com a estética, algo assim. Sim, as mulheres estão mais preocupadas a nível de estética do que propriamente os homens. Os homens só se preocupam mais com a zona abdominal e não estão preocupados se têm muita gordura ali ou acolá, eles não estão preocupados. Hoje em dia, nas minhas consultas, eu já reparo que existe algum cuidado nos homens, mas mesmo assim existe mais obesidade a nível de homens do que de mulheres. Mas as crianças estão obesas porquê? Porque elas passam muito mais tempo em frente às novas tecnologias, elas passam muito mais tempo em frente ao computador. Antigamente as crianças brincavam ao ar livre, brincavam à macaca, brincavam à corda, agora não, agora é só computador e televisão, e faz com que elas, claro, que vão fazer menos atividade física e ao comerem alimentos processados e a não fazerem atividade física, há logo um aumento de peso. Mas, por exemplo, a nível alimentar, a alimentação e o exercício serão só os únicos responsáveis? Há também alguns estudos que falam também de uma componente genética por trás, algumas doenças metabólicas. Nos casos que tens abordado a nível nas consultas de nutrição, o que é que tens encontrado? Tens encontrado algum tipo também de doenças ou patologias, se calhar, de caráter mais genético por trás dessa aparecimento da obesidade? Sim, a genética influencia, mas isso falámos de 5% da população que é por causa da genética. Mas, por exemplo, eu tive um caso de há um ano atrás que ela tem hipotireoidismo e não conseguia emagrecer e estava sempre a culpar a doença, Eu virei para a cliente e disse assim, se quiseres mesmo emagrecer, com essa doença tu consegues. Agora, tens é que ter motivação para tal. E digo-te uma coisa, não vais voltar às minhas consultas enquanto não tiveres motivação, não marque mais consultas. A partir daí, ela chorou, é óbvio, porque foi um bocadinho agressiva, mas emagreceu 20 quilos. A genética conta, mas tens que ter motivação para. E se tu tiveres a motivação para, se fizeres uma boa alimentação, se fizeres um plano diversificado, consegues perfeitamente perder peso, perder gordura, perder o que é preciso perder, não é? Porque a obesidade, tu tens que ter vários fatores. A obesidade tens que também ter um bocadinho o histórico clínico do cliente, se ele tem diabetes, temos que avaliar o perímetro cintura-anca nos homens, depende, não é? E nas mulheres, a mulher acima dos 80 ou 88, o homem acima dos 94, 102. Já é caso de um fator de síndrome metabólica. Depois tens que avaliar a hipertensão arterial, que também é outro fator de síndrome metabólica, a diabetes, hipertensão, o excesso de peso, que é o IMC, que tu vês através do IMC. O IMC é um bom indicador para estes casos. Se for para casos de atletas, o IMC não é assim tão bom indicador, porque em casos de atletas eles têm muito mais massa muscular e o peso conta com massa muscular. Pelo menos se tiveres estes 4, já é considerado síndrome metabólico. Agora estava a falar há pouco da motivação, passo agora à doutora Joana. Nós sabemos que existe uma grande componente psicológica nos doentes obesos. Já há vários estudos que até consideram que as alterações sociais e as escolhas pessoais têm um grande impacto naquilo que as pessoas comem, naquilo que as pessoas também se mexem. A nível da obesidade, quais é que são assim, as principais causas psicológicas que podem estar por trás, quer numa fase precoce, antes da doença, para as pessoas virem a desenvolver, quer depois quase em ciclo vicioso para a manutenção e dificuldade de sair da própria doença? Eu queria também dar um pequeno contributo àquilo que a Sofia estava a dizer. Quando as pessoas nos procuram, não é? Pensam que a solução está nas outras pessoas, nos técnicos, nos profissionais, e esquecem-se que elas próprias é que têm elas próprias é que têm a responsabilidade da mudança, não é? E antes de nós, se nós queremos realmente mudar ou perder peso ou melhorar alguma
alguma parte de nós, temos que ser nós os responsáveis e só nós, não é? E a Sofia aquilo que fez foi muito bem, porque não vale a pena a senhora ou a rapariga continuar naquelas consultas se ela não estava motivada e não estava a achar que era ela que tinha que mudar. Por isso, quando tomamos alguma decisão, temos que perceber se realmente nós estamos motivados e se realmente queremos aquela mudança. E há um exercício que toda a gente deve fazer, é de 0 a 10, quanto é que eu vou me comprometer nesta mudança? Ou de 0 a 10, quanto é que eu estou motivada para fazer isto? Não é? Porque é preciso, no caso da obesidade, é preciso ir à origem da causa, e a obesidade é uma perturbação alimentar, como é a anorexia, como a bulimia, e tem um fator emocional por trás. E está muito ligada à fome emocional que nós falamos outra vez quando se falou das emoções e da fome emocional. Ou seja, as pessoas vão comendo e vão, através da alimentação, satisfazer alguma coisa que está carente, que estão mais vulneráveis, que se falta alguma coisa, não é? Então eles vão através da alimentação. E normalmente ou vamos aos salgados ou vamos aos doces, não é? Depois temos a componente, como estavas a dizer, genética, mas eu falo mais da familiar. Porque os filhos, principalmente os filhos, não é? Vamos crescendo com os modelos dos nossos pais, não é? Com as figuras de referência. E aquilo que nos apresentam na mesa é aquilo que nós vamos nos habituando. Também isto é uma questão de hábitos saudáveis, familiares. Para além da genética, há a questão familiar, que é preciso, desde pequeno, ensinar e explicar e haver diversidade na mesa, não é? E falar, não é? Porque as famílias não estão habituadas a falar, a comunicar e muito menos falar das emoções. Se estamos a falar de fome emocional, portanto, tem uma componente emocional por baixo, não é? Porque eu estou triste, vamos comer, estou zangada, vou comer. Portanto, antes de abrir a porta do frigorífico ou um armário, tenho que perguntar o que é que eu estou a sentir primeiro. Se realmente é fome física, não é? De fome de falta de nutrientes, ou se é outra falta que eu sinto, parte emocional. E acho que isso é importante também as pessoas perceberem e falarem com os filhos e perceber qual é a causa de eu comer mais, de eu me fazer um refúgio na alimentação. A nível do impacto da sociedade e das alterações sociais que têm vindo a ocorrer, também pode levar em que, por exemplo, agora falando mais na obesidade infantil, a menor atenção, se calhar, que os pais têm para com as crianças, às vezes depois eles também entram num ciclo vicioso em que também são mais gozados na escola e eles refugiam sempre mais naquele tipo de alimentos, também tem um grande impacto nessa vertente. Não é só lá está, não é só o comer e o comer bem e fazer exercícios, se calhar é preciso ir mais ao fundo da questão para perceber o que é que está a acontecer ali, porque é que a pessoa se calhar está-se a fechar em casa, porque é que a pessoa está a comer daquela forma. E as crianças não têm a capacidade emocional ou não têm uma inteligência emocional desenvolvida ainda. Nós vamos desenvolver, as crianças são muito mais comportamentais até uma certa idade. Portanto, eles vão comendo, não é? Eles não percebem muito bem o que estão a sentir, mas aquela bolacha ou aquele chocolate ou aquele salgadinho dá-me prazer, dá-me satisfação, é o que me importa, não é? Agora, é importante os pais estarem atentos também e perceberem a razão e a causa daquele distúrbio, não é? Ou daquela obesidade. Passando a bola agora ao Dr. Manuel Cerqueira, a nível de consultas de podologia, nós sabemos que o peso, a nossa base são os nossos pés e que o nosso peso vai se refletir depois nos nossos pés. Mas até que ponto é que muitas das pessoas que recorrem às consultas de podologia por dor ou por algum tipo de alteração têm percepção que é o seu peso que está ali a influenciar a sua condição clínica? Olá, boa tarde. Sem dúvida, se formos avaliar, mais de 1/3 das pessoas que recorrem à consulta de podologia padecem de alterações nos pés, nos quais as suas queixas são a dor. E sabemos que o aumento de massa gorda no corpo está ligado aos processos fisiológicos dos processos inflamatórios. E grandes processos infecciosos e inflamatórios estão associados ao sobrepeso, e as pessoas que têm índice de massa corporal já considerado em sobrepeso
têm alterações que nós consideramos as alterações musculoesqueléticas ou alterações da biomecânica, da forma como pousamos o pé no chão, como caminhamos. A maior parte dessas pessoas está associada a uma alteração estrutural da posição dos joelhos, mesmo da bacia e no pé, nomeadamente aquilo que nós chamamos do pé plano, pé achatado. E todos eles têm em comum a obesidade. Portanto, esses são um dos fatores que as pessoas não associam antes de entrarem numa consulta. Como falei, muitas vezes o motivo é a dor, mas segundo o estudo da anamnese e segundo os jornais de Foot and Ankle e da Associação Americana de Medicina Pediátrica, a obesidade é um dos fatores de peso, aqui passa a redundância, de facto, para estes sintomas e para esses quadros de alterações biomecânicas, tanto em adultos jovens como em idosos. Mas a população que recorre às consultas depois tem a percepção que poderá ser o excesso de peso que está a causar aquilo, ou vão por dor sem terem essa percepção? Ou seja, não têm noção do seu problema e o impacto que está a ter sobre a sua saúde dos pés? Sim, inicialmente não casam essa informação da dor à sua condição física. Normalmente ela só é detectada quando estamos no questionário clínico e durante a avaliação em que lhe perguntamos e que analisamos a questão do peso e quando é que começou a ter esses sintomas. E muitas vezes as pessoas referem-se à idade mais jovem, digamos assim, a um processo em que não tinham ainda sobrepeso e a ausência de alterações nos pés, mesmo que morfologicamente os pés apresentassem a mesma estrutura. Mas a questão de sobrepeso obviamente se vai manifestar com os processos inflamatórios e obviamente a dor. Ok. Voltando agora outra vez à doutora Joana, porque é que no caso das pessoas obesas, eles conseguem, muitas delas conseguem ver através da balança ou dos espelhos, que às vezes algumas pessoas desenvolvem aquele síndrome que não conseguem ir ver-se no peso na balança ou não conseguem lidar com a sua própria imagem, mas porque é que até existe uma primeira fase em que eles não tomam consciência do seu estado e da sua doença? Também será, se calhar, também o estigma social que a sociedade faz à população obesa também poderá ter impacto? É quase uma negação da sua situação clínica? Sim, é uma negação, é uma capa. Podemos dizer também que é um bocado o refúgio, não é? Porque as pessoas que são obesas não têm uma autoestima elevada ou nem boa sequer, falta de confiança delas próprias e porque também têm algumas crenças e algumas ideias, não é? Erradas acerca deles próprios. Por isso, inicialmente elas sabem que elas sabem e não se sentem confortáveis, mas como elas acham que não conseguem mais, porque têm uma falta de confiança nelas e uma baixa autoestima, então aquilo é um tipo uma capa e acham que estão bem e aparentemente eles são muito felizes, não é? Mas se nós formos falar com eles e perceber a razão, há muitos motivos para que eles estejam ou mais gordinhos ou obesos. Só que eles precisam ter consciência de que realmente alguma coisa se passa e quererem trabalhar nisso e querer intervir e falar das emoções ou das situações que lhes estão a perturbar e que não estão em equilíbrio, não é? Com eles próprios. Por isso aquilo, aparentemente eles podem ser muito felizes, mas há muitas feridas por tratar e muitas situações que não estão a ser fáceis de lidar. Isso basicamente acaba por ser uma barreira à resolução do problema. Exatamente. Ou eles tomam consciência e querem realmente mudar e querem tratar das feridas e das situações que lhe causaram, porque assim, uma pessoa obesa não é obesa de um dia para o outro. As pessoas vão engordando 2 ou 3 quilos, é só 3 quilos, é só 5, é só 10, só que depois, né, aquilo é um processo, não é? A obesidade é um processo, é ao longo do tempo. Portanto, ao longo do tempo aconteceram várias situações, várias marcas. Ou as pessoas chegam e dizem não quero mais isto e quero realmente resolver a minha vida para poder ter uma vida mais saudável, mais ativa, ou então mantêm-se, não é? E vão continuando a engordar, porque isto é um processo. Mas depois as pessoas também têm que ter consciência que as pessoas, quando querem mudar, ou querem perder peso, querem tratar das feridas, querem tratar das situações, vai levar o seu tempo. Portanto, levaram 10 anos a engordar, vão levar 10 anos a emagrecer e vão levar 5 anos nas terapias, ou 3, ou o que for, não é? Mas não é o tempo que importa, mas é a qualidade do tempo para a cura e para a pessoa se sentir também melhor.
E aqui também temos outras questões, que é o amor próprio da pessoa, não é? Portanto, também está em causa, não é? Porque ninguém gosta de se ver com uns quilos a mais ou obeso, não é? E isso é amor próprio, não é? Também temos que... Há outras questões também que as pessoas têm que perceber e que é pouco falado, não é? Muito pouco se fala de amor próprio. E é uma coisa que há muito pouco hoje em dia, as pessoas não têm amor próprio, e isso nota-se ao longo do tempo. Sofia, pegando um pouco também, estamos a falar das barreiras e da dificuldade de iniciar um tratamento global, não é uma cura que se toma um medicamento e já está. A nível alimentar, o facto de, se calhar, também os alimentos que as pessoas obesas consomem, mais calóricos, mais doces, mais salgados, também automaticamente, se calhar, em que o prazer de os comer também é superior, também torna difícil o iniciar do processo, porque eles é parar de fazerem alguma coisa que eles estão a gostar e que eu estou a sentir prazer. Espera. Já está? Tá? Pronto. Normalmente as pessoas que procuram perder peso querem milagres, não é? E isso não existe milagres. Mas essencialmente a pessoa que é obesa, quando nos procura, é para tentar mudar algum tipo de alimentação, mas pede-nos sempre: oh, por favor, não tire este alimento com este alimento. Se eu não tomar, por exemplo, o pão com o galão ao pequeno almoço, eu não consigo. Eu tenho que ter este pequeno almoço, pelo menos. O pequeno almoço, o pão com o galão eu tenho que ter. E eu digo sempre: não há problema, nós deixamos o pão com o galão ao pequeno almoço, mas temos que alterar a alimentação toda. E basta apenas eles alterarem, por exemplo, os açúcares, consumirem menos açúcar, principalmente ao no café, que as pessoas exageram a deitar açúcar ao no café. Basta substituir os refrigerantes pela água, que também é uma coisa que nós notamos nas pessoas obesas, que bebem muito refrigerante, e basta ter horários para as refeições. Porque a maior parte das pessoas obesas, quando chegam ao nosso consultório, dizem assim: ai, doutora, eu nem como muito, eu só faço o pequeno almoço, o almoço e o jantar, eu nem como muito, eu não sei porque é que sou assim gordinha, eu não acho que faça uma alimentação errada. E depois ela conta-te um diário alimentar e faz tudo errado. Mas tu consegues dar alimentos que lhe dão prazer, não é? Normalmente nós chamamos refeições da asneira, ou há uns que chamam o cheat meal ou o cheat day, depende, não é? Tu consegues ter prazer a fazer uma alimentação saudável, porque é assim, também há que ser aqui humano. Nem nós, humanos, nós não conseguimos fazer 365 dias refeições todos os dias, a todas as horas, saudáveis. Claro que nós também temos aquele momento do prazer. Por exemplo, para algumas pessoas pode ser o doce, para outras pessoas pode ser o salgado, depois depende de pessoa para pessoa, mas tu consegues ter uma alimentação saudável, variada e equilibrada e fazendo os teus bocadinhos, as tuas refeições de asneira, como se dizem. Por isso tu consegues facilmente emagrecer em casos de obesidade, que é os casos mais fáceis. Tu imagina, em casos de obesidade, por mês tu consegues perder 4 a 5 quilos. Depois, quando começas a ter menos peso, começas em vez de emagrecer 4 a 5, emagreces 2 quilos, 2,5. Isto depois depende. Falando ainda nas barreiras, José, o ciclo vicioso que se forma com o excesso de peso, a dificuldade que as pessoas depois, uma pessoa que mexe-se pouco, começa a aumentar de peso, começa a perder mobilidade, a parte articular também se começa a alterar, às vezes surge os problemas de dor, como o Dr. Sorgueira estava a falar. Depois, quando querem começar outra vez uma atividade, aquele déficit de mobilidade também é quase um escape também assim. Eu agora não quero fazer, mas não consigo, já não tenho aquela destreza que tinha anteriormente. E depois
então deixam de fazer por isso, então entram num ciclo vicioso de não movimento. Isso acaba por ser uma barreira, muitas das vezes, mesmo para vocês, quando querem retomar um treino, o déficit de mobilidade é de tal ordem, a memória muscular perdeu-se de tal forma que depois, para reativar um treino ou uma prática de atividade física, torna-se complicado. Sim, isto no fundo entramos aqui num efeito bola de neve e este efeito acaba por ser mais visível, principalmente nas populações mais idosas. Repara, uma pessoa mais idosa, o que é que nós associamos logo a esse tipo de populações? Uma pessoa que começa a perder massa muscular, isto não é, por vezes, sequer consequência da inatividade física, é mesmo efeitos do passar da idade, acaba mesmo porque tem que haver uma quebra de massa muscular. Ao haver essa perda de massa muscular, as pessoas sentem-se menos capazes e aí sim começa o não fazer exercício físico ou começar a fazer menos. Entramos mais na atividade, mais consumo de refeições, de açúcares, de sal, mais inatividade, menos massa muscular. E isto, no fundo, é sempre assim, é sempre uma bola de neve. No entanto, aquilo que até hoje tem sido uma situação que, como eu referi, é uma situação que está mais presente nas populações mais idosas e, infelizmente, já estamos a começar a notar isso em populações mais novas e até em idades infantis. Começa tudo no momento em que, em vez, e um bocadinho voltando ao tema inicial, em vez de tentarmos mexermos um pouco mais, tentarmos fazer um bocadinho mais de atividade física, preferimos estar à frente do computador ou a ver televisão. Em relação à população adulta, eu aqui costumo pôr um bocadinho entre aspas, porque é uma população que, além de inatividade física, tem um dia-a-dia muito agitado devido ao trabalho. Como a Sofia referiu e bem, muitas pessoas acabam por começar a trabalhar logo de manhã às 9 horas e o seu dia termina por volta das 7, 8 da tarde e então nós temos ali uma janela para a prática do exercício físico e para os hábitos, ou tanto alimentares como também, mais uma vez, do exercício físico, saudáveis. No fundo, as crianças acabam por voltar a fazer os mesmos erros que acabam por fazer também os pais. Não estávamos a falar disso do déficit de mobilidade. Eu queria perguntar agora ao Dr. Manuel. Nós sabemos que, pode esclarecer melhor sobre isso, que não é só a nível muscular ou articular que há alterações relacionadas com a obesidade nos doentes obesos, ou seja, existem outras alterações e depois todo esse conjunto de lesões, quer articulares, quer ósseas, quer depois as dermatológicas, que podes falar um pouco, vão ter impacto, lá está, naquilo que o Dr. Manuel o PT estava a falar, que tu não consegues pôr aquela pessoa a mexer-se, não consegue ter alguma atividade porque tem um problema, tem patologia e ainda torna o processo ainda mais difícil. Sim, exatamente. Não se tem apenas manifestações musculoesqueléticas, não se tem manifestações, obviamente, na nossa estrutura. Só para termos uma ideia, mesmo isso, o pé, enquanto caminha e numa posição de salto ou mesmo em corrida, ele multiplica o nosso peso por 6 a 8 vezes. Então, de uma questão de sobrecarga, as nossas articulações, os nossos músculos e ligamentos acabam por sofrer ao longo da vida, se estivermos em condição de sobrepeso. Mas a obesidade não vem só. A obesidade está associada também a hábitos sedentários, como temos vindo aqui a conversar, mas traz consigo doenças crónicas, como a diabetes, não é? E todas as outras doenças que não se manifestam apenas por inflamação e manifestam-se como dor. Há doenças silenciosas e todas elas vão ter consequências severas no pé e com repercussão no organismo, obviamente, e em processos inflamatórios e infecciosos a nível da pele. Então, a diabetes, alterações reumáticas, alterações autoimunes estão muitas vezes associadas a hábitos sedentários e, essencialmente, a obesidade também. E isso encontramos muito facilmente nas consultas de podologia
E realmente, como me perguntaste na primeira questão, se as pessoas associam à obesidade, associam aos hábitos alimentares, infelizmente não, mas como te disse, a obesidade obviamente está associada a todas estas comorbidades. A nível depois, passando agora para o processo, que já sim das barreiras, entrando na parte da recuperação, de conseguir sair desta bola de neve, como o já estava a falar, é aconselhável uma pessoa que é obesa, nós sabemos que, por exemplo, a distribuição de carga a nível dos pés também modifica. Quando quer iniciar um plano de exercício, um plano de treino, ou uma caminhada mais vigorosa, ou um exercício de reforço muscular, que depois vamos falar a seguir com o José sobre isso, é aconselhável fazer uma avaliação com um podologista primeiro, porque nós sabemos muitas vezes que o calçado depois que utilizam não é adaptado para a prática desportiva, muito menos para o seu peso. E depois sim. O que acontece é que começam a fazer treino com um calçado errado e passado 3, 4 semanas estão a desenvolver patologia articular no joelho e com dores, também por causa das sobrecargas, mas isso já vamos falar com o José, mas aquele processo de dor que vão ter naquela fase inicial é logo quase uma barreira para eles se desmotivarem e voltarem a regredir em todo o processo. É aconselhável então fazer uma avaliação, saber como é que estão as suas cargas, como é que está, qual é o calçado mais adequado? Sim, primeiro porque as pessoas têm a percepção que realmente o seu pé alterou também a dimensão, não é? Ele realmente começa a adquirir uma postura muito mais aplanado, e a distribuição de carga, que deve ser feita de uma forma teórica, vou explicar, entre 70% a 60% da carga deve estar, nomeadamente a nível dos calcanhares, e 30% a 40% na região do antepé, ou seja, a parte da frente. Com o aumento do peso corporal, ela tem uma tendência a posteriorizar, ou seja, ela vai se atenuar muito mais na região do meio do pé e passa para a parte posterior, a nível dos calcanhares. Por isso aparecem as bursites, as fascites plantares, começam a aparecer essas dores associadas ao pé e tornozelo e muitas vezes o sobrepeso vai-nos tirar a questão da autonomia, e essa autonomia e bem-estar enquanto caminhares obviamente vai ser um impedimento para iniciar qualquer atividade física ou manter a qualidade no trabalho, porque vão perdendo autonomia, porque a manifestação de dor é muito maior nessas condições. Por isso, uma avaliação biomecânica é importante para perceber as transformações que a pé e a postura sofreram, porque já estão, obviamente, preconizadas, já estão estudadas quais as alterações que se vão manifestar nessa postura, nomeadamente a distribuição de peso. Qual é o tipo de calçado mais aconselhado para este tipo de casos? Normalmente o calçado muito mais firme, que tenha uma cunha elevada em relação ao calcanhar, elevada refiro-me a 1.2, tal como as cunhas desportivas, são as que melhor redistribuem a pressão plantar entre o calcanhar e a parte da frente e melhoram uma postura ergonómica entre o tornozelo e os músculos posteriores da perna. Portanto, evitar de todo um calçado que seja raso e flexível, pois o aplanamento do pé pelo excesso de peso corporal vai obrigar o pé a adquirir uma postura muito mais pronada, essa rotação sobre os arcos do pé vão criar maior estiramento, então é necessário uma sola muito mais firme para que possa redistribuir melhor a carga e segurar o pé com outra firmeza. Obrigado, Manuel. José, a nível agora do exercício, a pessoa já está calçada corretamente, já fez a sua avaliação e quer começar então a fazer exercício. Vê-se muitas vezes, às vezes, a desmotivação porque ou não conseguem perder peso numa fase inicial logo de forma rápida como estavam à espera. Vemos muitas vezes também a insistência no treino cardio, entre aspas, porque todo o trabalho é cardíaco, mas o treino é mais aeróbio, de altas intensidades, trabalho mais cardiovascular, insistência nesse tipo de treino, mas esse será mesmo o melhor tipo de treino, será a melhor abordagem, porque às vezes vemos algumas pessoas a fugirem, por exemplo, do trabalho de reforço muscular, porque têm medo que aquela manutenção de peso, uma fase inicial, as desmoralize e as desmotive e querem é perder peso rapidamente e esquecem-se que se calhar está a haver outras alterações no seu corpo que são mais importantes e mais prolongadas no tempo. Qual é que é o melhor tipo de treino? O que é mais aconselhado para este tipo de casos? Qual é que é o processo de iniciação e de continuidade de exercício físico que vocês conseguem ter com este tipo, na abordagem deste tipo de casos? Olha, Bruno, é assim, o melhor tipo de treino, a verdade é que não existe. Existe
um treino que esteja mais próximo da realidade daquela pessoa. E isto tudo depende de uma avaliação inicial, depende de como está a pessoa fisicamente naquele momento. E aqui só para dar a título de exemplo, estávamos a falar, por exemplo, da caminhada. O que se nota, por exemplo, a nível da anca da pessoa, de uma pessoa obesa, com muita massa gorda, é a dificuldade em andar. Às vezes podemos pensar que andar pode ser uma tarefa muito simples, e se nós pensarmos num obeso, por vezes até a própria caminhada tem dificuldades a executá-la. E algumas até estão associadas depois a alguns desvios a nível da coluna vertebral e até mesmo da anca, que podem estar também relatados por causa do excesso de peso. A nível do exercício físico, eu volto aqui, eu gosto muito de defender que a pessoa deve fazer o exercício, a prática que mais gosta. Agora, tudo isto depende de vários fatores. Repara, não vou colocar uma pessoa que neste momento é obesa, que tem uma carga enorme no seu dia-a-dia sobre os joelhos, sobre os tornozelos, a fazer uma corrida de meia hora. Isso não é sequer ético da minha parte como profissional, nem sequer vai trazer grandes benefícios à pessoa que está a executar. Se uma pessoa pode ser completamente saudável a nível de articulações e a nível muscular, mas se no seu dia-a-dia já coloca uma carga muito elevada nestas duas articulações que eu referi, começar a correr, como o Manuel disse muito bem, aumenta a 7 ou 8 vezes o impacto sobre as articulações e poderemos estar a desenvolver ali possíveis doenças, possíveis problemas e até dor naquelas articulações. Ora, a dor em nada é desejável, mas uma pessoa com excesso de peso vai fazer com que a prática de exercício físico seja menos querida. Repara, se para mim, eu sou obeso, se já me é difícil fazer exercício físico, se não gosto sequer de fazer exercício físico, se começar, por exemplo, a fazer uma prática que não seja adequada à minha condição física e essa prática me trouxer dor, eu no dia a seguir já não vou querer tornar a repetir aquela prática. Ou não faço, ou procuro uma ou outra que seja mais simples para começar. Ora, este simples e este começar deveria ser o início desta etapa. Nós deveríamos começar por aquilo que é mais simples e por aquelas atividades que as pessoas conseguem fazer e que se sentem bem a fazer. E aos poucos, no seu dia-a-dia, com a prática do exercício, começar a aumentar a intensidade, a aumentar o volume, até acrescentar carga, porque o que importa no fundo é poder fazer um bocadinho mais cada dia. Agora, também em relação ao tipo de treino, falaste aqui num treino predominantemente aeróbio, geralmente reconhecido, por exemplo, como sendo a corrida, como sendo o andar de bicicleta, não é necessariamente mais importante esse tipo de treino em relação ao treino de força. Aquilo que os estudos nos têm mostrado é que, desde que a intensidade do treino, neste caso o volume de treino, no final daquele dia, seja igualado, tanto vale fazermos 1 hora de caminhada, como meia hora de bicicleta, como 3/4 de hora, por exemplo, de treino de força, não existe diferença estatisticamente comprovada. Repara, por exemplo, às vezes existe um bocadinho aquela ideia de que o treino de força é apenas para aumento de massa muscular e que não tem um papel muito significante no emagrecimento, mas esta teoria não é verdadeira. Porque, repara, nós podemos fazer um treino de força quando queremos fazer um exercício em que estamos a colocar carga ao nosso organismo, estamos a gastar energia. E, no fundo, é isto que é importante para o emagrecimento, para a perda de peso, é que haja aumento do dispêndio calórico. Ora, esse dispêndio calórico, desde que esteja presente a níveis elevados, não faz diferença se o treino é predominantemente aeróbio ou se é predominantemente de força. Antes de passar, agora fazer uma pergunta à doutora Sofia. Queria já dizer a quem nos está a ouvir que quem tiver perguntas para fazer pode começar a colocá-las
depois iremos fazer um apanhado e responder no final. Sofia, pegando no que o José estava a dizer do gasto calórico, daquele balanço energético, digamos, quais é que são os cuidados que vocês têm quando estão a abordar uma mudança alimentar neste tipo de casos, relativamente a esse balanço energético? E também há aquele impacto que as pessoas têm em todas as consultas quando vão à balança e veem não diminuir peso, e vocês têm que explicar, mas ganhou massa muscular, perdeu massa gorda. Qual é que são os vossos cuidados e que tipo de abordagem é que tem um nutricionista normalmente numa mudança alimentar neste tipo de situações? Normalmente as pessoas, quando querem resultados, só se focam no peso. Acho que toda a gente concorda com isto. Só se foca no peso. E não é bem assim. Nós temos que primeiro olhar para os valores todos. Normalmente nós utilizamos uma ferramenta que nos ajuda, a bioimpedância, que nos dá o gasto calórico da pessoa, dá-nos o peso, dá-nos o IMC, dá-nos a massa muscular, percentagem de gordura, gordura visceral, e depois nós mais tarde retiramos os perímetros. E nós temos que avaliar a situação por um todo, porque é assim, há pessoas que podem numa fase inicial não perder peso, mas perdem volume, que é muito importante, e perdem a gordura. E nós aí temos que tentar explicar e a maioria das pessoas compreende. Em relação ao gasto calórico que tu estavas a dizer, a maior parte, depende de mulher para o homem, não é? Dá-nos um gasto calórico de, imagina, 2.200 calorias e nós temos que fazer um plano com déficit calórico, ou seja, a pessoa precisa de 2.200, mas para que ela perca peso, eu tenho que fazer um gasto calórico entre 200 a 500. Desculpem. Ou seja, temos que tirar 200 a 500 calorias às 2.200 calorias. É um bocadinho de água. Tem que beber água, porque eu estou não aflita. E quando vais tratar da tua voz, não queremos que... Manuel, a nível da podologia, por exemplo, as palmilhas personalizadas, neste tipo de casos, podem ser utilizadas. Já é difícil fazer, se calhar, material com uma resistência que consiga suportar o peso da pessoa e consiga aguentar durante todo este processo algum tempo, ou as palmilhas são muito mais danificadas e também acaba por ser uma barreira de utilização o facto de estar sempre a renovar o seu material e é sempre um dispêndio de dinheiro neste caso. Não, existem materiais que se ajustam perfeitamente a condições de sobrepeso. Nós até aconselhamos bastante, a partir do momento que a pessoa se manifesta dolorosamente pelas alterações de apoio do pé e que estão associadas à obesidade, adotamos sempre medidas de mudança de calçado, a ensinar as pessoas que padrões é que devem escolher na hora de adquirir um calçado, nomeadamente o tipo de sola, onde deve ter rigidez, o padrão de cunha, a altura. Nas palmilhas ajudam a essa questão de distribuição, até porque há mecanismos que se vão alterando, nomeadamente a altura dos arcos dos pés, a modificação da posição do calcanhar e do tornozelo, e por isso é que se manifesta a dor. Então, adquirimos nesse processo materiais que de facto consigam adaptar-se à questão do peso e que se deformem menos comparativamente com outros materiais muito mais leves, com outros materiais adaptados em crianças ou então atletas. Obviamente, depois há outro tipo de desgaste, nomeadamente estamos a falar dos acabamentos, como os tipos de forros ou elementos corretivos, mas a estrutura base da palmilha hoje sim, já temos respostas para que possam manter o pé naquela postura mais adequada e evitar a deformação causada pela obesidade. Okay. Vamos ver se a doutora Sofia já está composta. A nível alimentar, quais é que são realmente aquelas... Tu há bocado falaste também já de algumas dicas da substituição da água, dos refrigerantes pela água, sim, mas a nível mais de macronutrientes e micronutrientes, quais é que são as principais alterações e os cuidados que vocês têm quando estão a prescrever um plano alimentar para pessoas com excesso de peso?
Pronto. A primeira coisa a fazer é, normalmente, no plano, definir pelo menos 5 a 6 refeições por dia, porque é importante nós consumir os alimentos 2 horas e meia em 2 horas e meia ou 3 em 3 horas. Isso é fundamental. Porquê? Porque se tu consumires após essas horas, normalmente o teu corpo está com falta de energia. E quando o teu corpo está com falta de energia, absorve tudo. Ou seja, os lípidos normalmente são 9 quilocalorias, os hidratos e a proteína valem 4. Por isso, o nosso organismo vai logo buscar as 9 quilocalorias que é para ficar satisfeito. Por mais que o teu jantar ou o teu almoço seja uma refeição saudável, ele precisa de energia, então vai se focar num nutriente que tem mais energia. Primeiro, o horário é sempre mais importante. O horário e o planeamento da refeição é o mais importante numa perda de peso. Depois, é importante a pessoa fazer um bocadinho a contabilização dos hidratos de carbono, porque os hidratos de carbono fornecem-nos energia, é óbvio. Mas, por exemplo, nós, ao final do dia, se nós não fizermos exercício físico, não precisamos de tanta energia. Então, vamos reduzir aí um bocadinho a parte da energia. E uma coisa super, que é muito, muito importante para eliminar as toxinas, para eliminar a gordura, é a quantidade de água que bebemos por dia. Por exemplo, nós conseguimos ver se estamos hidratados ou não pela nossa urina. Quanto mais amarela for a nossa urina, é sinal que estamos desidratados, ou seja, precisamos de beber mais água. Quanto mais branca for a urina, é sinal que nós estamos hidratados. Há pessoas que não conseguem beber água, então optamos pelas águas aromatizadas ou pelos chás. Existem chás que também ajudam a melhorar, neste caso, a melhorar a retenção de líquidos, porque normalmente as pessoas com excesso de peso têm muita retenção de líquidos. Então ajuda a melhorar a retenção de líquidos e também ajudam a acelerar o metabolismo, ou seja, faz com que queimam mais gordura, principalmente quando fazem atividade física. E também comer alimentos mais ao natural, ou seja, preferir sempre a fruta com casca, para ir buscar o máximo de fibra, para a pessoa ficar saciada. Quanto mais fibra nós ingerir, mais saciado nós ficamos. Por exemplo, é como um pão branco e um pão integral. Se tu comer, mesmo que o pão branco e o pão integral sejam as mesmas gramas, tu ficas muito mais saciado quando comes um pão integral do que comes um pão branco. Preferi sempre os alimentos ao natural, como por exemplo é o caso da fruta e o caso dos legumes. Essas são as principais mudanças. E claro que a atividade física é sempre importante. Joana, a nível da parte psicológica, nós temos agora aqui a falar também com a Sofia e principalmente com o José, deparar com algumas dificuldades durante o processo, aquele do já estou a fazer um esforço e não vejo resultados, ou aparentemente não estou a conseguir ver resultados. A pessoa ter aquela parte, aquele estigma social das pessoas olharem para elas serem obesas, ainda estarem naquele processo de redução. O acompanhamento por um psicólogo na área da tudo que seja acompanhamento psicológico, nesse tipo de casos, torna-se quase fundamental, porque as mudanças são tantas que são necessárias fazer que às vezes pode trazer aqui outros tipos de problemas e outro tipo de transtornos de depressão mesmo profunda, que depois para sair desse processo é muito complicado. Por isso o acompanhamento de um psicólogo nesta área é extremamente importante. Sim, sim. Como eu disse, a obesidade a causa base é a fome emocional, ou seja, as emoções associadas à obesidade. Por isso, tem que ter um acompanhamento psicológico para perceber o que levou a pessoa a ficar obesa, o que é que levou a ter esta fome emocional e acompanhar, porque como todo um processo e como toda a nossa vida, isto é uma linha, não é? Tanto estamos em cima como vamos abaixo, e é importante a pessoa aprender e a ter estratégias para se automotivar. Mas há perguntas que eu acho que são perguntas-chave. A pessoa também tem que perceber, ok, eu vou fazer a mudança por mim ou vou fazer a mudança pelo outro? Porque a mudança, se for pelo outro, passado algum tempo ela vai desistir. A pessoa tem mesmo que querer mudar. Isto é o ponto número 1. Depois é de que forma é que ela vê o corpo. E eu vou fazer esta mudança porque eu quero ter uma vida saudável, eu quero ter uma vida melhor para mim, ou não quero mais engordar, quero mudar porque estou
pronto, estou cansada deste estigma que tu estás a falar. Depois, há uma coisa muito que é mais uma pergunta que se deve fazer, é: eu aceito-me como sou. Sendo eu gorda, magra, eu aceito como sou e estou aqui para a minha vida saudável, para ter mais uma vida saudável, mais equilibrada. E depois, se eu aceito as minhas imperfeições e se estou capaz de falar delas e de ultrapassar as situações que me marcaram. E depois, e isto é um processo, como estavas a dizer, e vai haver uns altos mais baixos, e depois é preciso trabalhar e estimular e perceber que vamos emagrecer 4 ou 5 quilos e depois vamos perder menos, mas faz parte do processo. E temos que nos motivar na mesma e, claro, ter desenvolvimentos e estratégias, não é? Que normalmente essas pessoas não têm essas estratégias nem as ferramentas necessárias. Por isso é preciso trabalhar com elas. Posso interromper só um bocadinho? Sim. Eu concordo contigo, mas também te faltou dizer uma única parte, que pelo menos é o que acontece comigo. É importante o companheiro dessa pessoa ajudar na alimentação, porque eu tenho casos que era a mulher que queria fazer dieta e o homem era obeso. Só que não queria fazer dieta porque gostava de se ver gordo. E ela não tinha resultados, porque eles compravam alimentos para ela e compravam alimentos para ele. Desde que ele decidiu, não, tu queres mesmo emagrecer, eu vou-te ajudar, perderam os 2 pesos, ele agora está super bem, agora ele não é obeso, ele era obeso tipo 2, ele agora é uma pessoa normal e ela só tem um bocadinho de excesso de peso. Acho que nestes casos, não é? É importante que o companheiro ajude neste processo. A parte familiar. Sim. O envolvimento que está à volta da pessoa. Lá está, estamos a falar de situações que têm um impacto psicológico muito grande. Muitos deles entram em casos de depressão complicados e depois nós sabemos que o fator resiliência em processos que são longos, como é o caso, é muito importante. Por isso, quanto mais a pessoa estiver deprimida e não tiver apoio, menos resiliência vai ter. Ou seja, um pequeno obstáculo para ela vai ser uma parede muito grande e é logo o suficiente para abortar o processo. Há um programa que eu costumo ver na TLC que é das séries, não é? Porque as pessoas são mesmo mórbidas, não é? Sim, eu também vejo. Eu vejo porque primeiro é familiares, não é? Porque se repararmos, todo o resto da família também são obesos. E depois há sempre uma causa emocional, ou porque morreu o pai, ou porque separou-se de um ex-namorado, ou seja, há sempre uma causa, há um trauma emocional que o levou a comer. Sim, mas esses casos são mesmo a obesidade mórbida, porque são aqueles com 300 quilos. Eu também vejo esse programa. Mas se formos a ver, não é? A causa é exatamente a mesma, a parte emocional. É sempre emocional, a causa deles é sempre emocional, sempre. Joana, como nós estamos aqui a ver hoje, estamos a falar de uma abordagem a uma doença que nós temos, no nosso caso, um psicólogo, um podologista, um nutricionista, um personal trainer, depois não temos no nosso caso, já da área de fisioterapia da osteopatia, quando eles vêm com patologia articular ou da parte mais visceral, temos os médicos, ou seja, temos um conjunto de profissionais de saúde envolvidos. A alimentação, muitas vezes também, a alimentação saudável, sabemos que ainda hoje em dia é mais dispendiosa do que a comida que nós chamamos de comida mais lixo, ou comida lixo, entre aspas. O treino, se calhar, não deve ser um treino em conjunto com muita gente, deve ser um treino mais personalizado, depois já vamos falar isso também com o José. Nós sabemos que já há estudos que fazem uma ligação entre a classe social e o excesso de peso e as desigualdades económicas também terem aqui um aspecto importante. Pode também ser uma barreira aqui, ou seja, identificámos que se calhar pessoas já com dificuldades económicas já têm excesso de peso e necessitarem tantos cuidados e tantas pessoas para os ajudar e não têm capacidade financeira para o fazer, também acaba por ser para eles quase uma frustração. Eles querem mudar, mas não têm capacidade, não têm como fazer. Sim, claro que sim, não é? A parte económica é a parte também importante, não é? Mas, e a Sofia também deve dizer, eu acho que a alimentação saudável não é assim tão cara como as pessoas pensam.
ou não é? Sim. Porque se nós formos à fruta ou legumes, ou, não é? Não estamos aqui a pedir, ou pelo menos a Sofia, e sei disso, Sim. ela não faz um plano alimentar exuberante, não é? Basta alguns cuidados. Agora, eu acho que é uma falsa ideia isto de comida saudável ser mais cara do que a normal. É preciso uma reeducação, e é preferível, às vezes, num processo, gastar mais dinheiro em terapias ou em médicos ou nos cuidados médicos do que depois, 5, 6 anos, gastar dinheiro na farmácia ou noutros cuidados ou noutros médicos. Portanto, é uma questão de escolha e de prioridade. Quando as pessoas falam de alimentação saudável é mais cara do que a outra, eles querem se referir, normalmente imagina, quando tu vais a um café, se pedis um croissant, custa-te 55 cêntimos, mas se tu pedis um pão integral com fiambre, custa-te 1,60€. Claro que sim, existe cafés e estabelecimentos que abusam nesse tipo de alimentação saudável. Em relação à fruta e ao legume, como são produtos mais escassos neste momento, eu acho que tanto nos supermercados como os agricultores abusam um bocadinho no preço da fruta. Tu chegas a comprar uma saca de fruta e legumes e deixas à vontade uns 20 euros, 25 euros. E dura-te no máximo uma semana. Claro que alguma alimentação saudável é mais cara, mas nem toda a alimentação saudável é mais cara, porque se tu comparares, às vezes, até umas bolachas saudáveis ou umas bolachas menos saudáveis, as bolachas menos saudáveis acabam por ser mais caras. Por exemplo, estamos a falar de bolachas tostadas, normalmente custa 99 cêntimos, mas se tu fores comprar umas Oreo, não é? Umas cookies, normalmente custa-te 1,29€, 1,59€, se for a mesma Oreo, custa-te 2,19€. Depende muito de quando as pessoas falam alimentação saudável é mais cara. Em algumas situações concordo, que é isso o caso dos cafés. Por exemplo, agora vais a um sítio saudável, um sítio fit, pagas por um iogurte, por se calhar uma granola e uma peça de fruta, pagas à vontade 5 euros. E se tu fizeres isso tudo em casa, tu gastas em média 1,50€ no máximo, 1,60€. Só é mais cara nos sítios comerciais, mas se for em casa, acaba por ser mais barato a alimentação saudável. Eu penso que aqui também houve aqui uma mudança, também se calhar, de pensamento ou de envolvimento da sociedade, porque antigamente, a nível histórico, a nível antropológico do nosso desenvolvimento, as pessoas com mais peso eram consideradas as pessoas também mais abastadas, que tinham mais dinheiro e mais ricas. Agora, se calhar, começamos a ver o inverso. Ou seja, houve aqui também uma mudança do antigamente para o século XXI, que também mudou aqui muito o nosso paradigma e da forma como se aborda a situação. Queria deixar aqui também uma pergunta ao Manuel. A nível do calçado, que estávamos há pouco a falar, nós sabemos, por exemplo, no caso agora que estão a Sofia e a Joana a falar dos casos de obesidade assim mais complicada, já começa a haver uma dificuldade até própria da escolha do calçado. Eles não conseguem, muitos deles nem conseguem ter o pé dentro de uma sapatilha e muitas vezes optam por um chinelo. E se calhar é preferível, por exemplo, em casa, andarem descalços ou andarem com um chinelo, porque não conseguem, por exemplo, calçar uma pantufa que tem o pé de tal forma, a dimensão é de tal forma grande que não consegue aceitar um calçado. E depois na rua, que tipo de calçado é que essas pessoas podem usar? Porque eles também depois entram ali numa fase e quase um beco sem saída. Eles vêm-se rodeados de barreiras à sua volta que querem se mexer e não conseguem, porque também atingem um tal ponto que não conseguem depois começar a fazer o desfazer da linha, digamos, tirar a ponta à meada, como costumamos dizer. Qual é que, neste tipo de casos, que tipo de calçado é que se pode ser mais aconselhado? O chinelo, sabemos que é muito difícil, é muito desaconselhado, mas não havendo outra hipótese, é quase a única hipótese que eles têm. Salva exceção de casos em que a indústria do calçado, por estar tão padronizada, não dá resposta a pessoas que precisam de meio número,
não é? Às vezes é uma questão de meio número. A indústria, por exemplo, a norte-americana, onde há mais obesos provavelmente no mundo, eles têm uma indústria de calçado e uma disponibilidade de mercado em que há 3 quartos número, meio número, portanto é possível adaptar pé esquerdo, pé direito e pronto. Então não estão confinados à pouca numeração que nós temos aqui. Porque aqui o que se encontra, nomeadamente nos pacientes portugueses e nomeadamente mulheres, é a inércia da aceitação que o seu pé aumentou a dimensão. E eu costumo dizer, nós fazemos uma análise dos pontos de Paris, que não é só pelo comprimento, mas também pela largura, que é a base dos metatarsos, a região anterior do pé. E o que as pessoas de facto têm a adquirir ao longo da idade e associado ao sobrepeso é que muitas vezes o pé está numa posição diferente, numa dimensão diferente, é que tem que começar a calçar um número acima. Eu noto essa inércia, essa dificuldade das pessoas aceitarem e depois adaptarem à medida que vão comprar calçado ao número que realmente necessitam. Então, utilizam sempre um número abaixo do que aquilo que é a sua necessidade. Esse é o primeiro ponto. Obviamente que depois a própria ditadura da moda também nos limita um pouco entre o que é bonito e o que é confortável também, não é? E principalmente, mais uma vez, no público feminino encontramos alguma dificuldade e depois optam pelo calçado que para elas é 100% flexível e confortável como o chinelo. Isso é um dos piores erros que podem fazer, porque o chinelo não é nada mais nada menos para utilização doméstica, mas uma utilização doméstica que não de grandes caminhadas. Agora, também devido ao confinamento recente pelo Covid-19, mas para quem também trabalha em casa e passa muito tempo em casa, a utilização do chinelo como algo higiênico, como algo prático e arejado, mas acaba por ser um erro. Existem sim calçados tipo sandália, existem sapatos tipo sapatilha, de tecido inclusivamente, mas que apresentam uma boa sola. Portanto, uma das coisas que eu digo a toda a gente, nomeadamente as pessoas mais obesas, é que nunca utilizem calçados extremamente flexíveis. É necessário manter um calçado em que a firmeza seja suficiente para não deixar expandir o pé pela questão da obesidade e também pela questão do aumento da dimensão. Portanto, é necessário manter uma sola semi-rígida e de preferência que não seja rasa, ou seja, completamente plana. Mas nesse aspecto acho que agora a indústria, apesar de tudo, já existem algumas sandálias, já existem alguns chinelos de cunha, mesmo que sejam completamente abertos, não precisam ter uma copa no calcanhar para proteger, podem ser abertos, mas que sejam de facto mais firmes e isso facilita bastante, Bruno, para que não possam ter dores nos pés como consequência da obesidade. Muito bem. José, como temos visto, por exemplo, tanto na abordagem do Dr. Manuel, como da Dra. Sofia, como da Dra. Joana, todos eles, quando abordam os casos de obesidade, têm uma abordagem, são condições, são valências clínicas que têm abordagens em que a avaliação é única para aquela pessoa, trabalham uma pessoa com uma pessoa, digamos. Quando falamos na área do treino, depois vemos a pessoa que é obesa a querer integrar num ginásio e ter um plano de treino, se calhar, em conjunto com muita gente, ou seja, que não é personalizado às suas necessidades. De que forma é que este tipo de casos, ainda mais do que os outros, necessita, se calhar, uma fase inicial, até por causa daquele próprio... Aqui podemos ter duas vertentes, da parte social, mas também por causa daquele estigma que falámos há bocado com a doutora Joana, da forma como as pessoas os veem. Este tipo de casos necessita mais um treino personalizado, um acompanhamento personalizado e detalhado às suas necessidades. Sim, Bruno, repara, falámos até agora, e bem, como tu disseste nas outras valências, acaba por haver uma abordagem independente, uma abordagem que seja personalizada àquela pessoa, e de facto o treino parece ser aquela valência que, se não for personalizado, até se calhar o risco ou o problema até é o menor. Mas de facto não podemos pensar assim. Temos que pensar quando estamos a falar de um treino personalizado, estamos a falar que estamos a oferecer o exercício mais aconselhado para aquela pessoa, mais direcionado para não só para o objetivo, mas para a necessidade daquela pessoa. Agora, falaste aí de um papel, de um aspecto muito importante, que foi a parte social. E uma vez que a doutora Joana também está aqui, também poderá, com certeza, refletir sobre isso.
é muito mais simples para uma pessoa manter a prática durante mais tempo, sem desistir, quando tens um ambiente com muitas pessoas, quando, por exemplo, vais a uma aula de grupo e tens 7, 8, 10, 20 pessoas ao teu lado, do que propriamente fazer um treino em que estás a ser acompanhada apenas pelo profissional, onde a atenção está direcionada para aquilo. E esta atenção também do profissional, por vezes, poderá ser uma outra barreira para essas pessoas. Repara, temos falado sobre isso, uma pessoa obesa geralmente tem uma autoestima mais baixa, é uma pessoa que está sempre atenta àquilo que as outras pessoas poderão estar a pensar ou a falar sobre ela própria e então acabam por se acanhar um bocadinho em relação também ao exercício físico. E quando falamos em treino personalizado, quando estamos a falar em que a atenção do profissional é direcionada para aquela pessoa, a própria pessoa pode por vezes sentir-se um bocadinho, se calhar, incomodada pelo facto de, se eu, como profissional, estou a tentar corrigir um determinado exercício, a corrigir um movimento, poderão levar aquilo como sendo uma afronta para si próprio. E então, a parte das aulas do grupo acabam por ter essa importância. Agora, nós não nos podemos esquecer que temos que balancear um bocadinho as duas situações. Repara, numa aula de grupo, uma pessoa obesa, se nós repararmos, acaba por ser aquela pessoa que fica atrás, que tenta se esconder atrás dos outros, para que não sejam vistas não só pelas restantes pessoas que estão a fazer a aula, mas principalmente pelo professor, para que não haja aquela chamada de atenção em relação ao exercício. Enquanto, no caso do treino personalizado, elas não podem fugir a isso, porque são as únicas. Agora, também temos um outro problema, nós como profissionais, em que quando estamos a dar uma aula de grupo, temos os problemas ao contrário. Ou seja, se eu não consigo ver aquela pessoa, não sei se o exercício que está a fazer se está a ser bem feito, não consigo corrigir os erros. Não conseguindo corrigir os erros, podemos estar a ir em contra a uma lesão naquela pessoa. Essa lesão vai levar à desistência e voltamos ao efeito bola de neve que falámos já há bocadinho. No treino personalizado isso não acontece. Porque nós, como profissionais, estamos lá para ajustar o exercício, garantir que aquele exercício está a ser bem feito, não levar em conta as lesões e levar aos objetivos da pessoa. Portanto, o que nós temos que fazer como profissionais é tentar balancear um bocadinho e aqui o papel também de educador, como professor, o objetivo da nossa profissão é também a parte humana, a parte da relação com a pessoa e é esse, por vezes, a dificuldade dos profissionais terem essa relação com a pessoa e tentá-la puxar para aquilo que é a realidade e tentar manter durante muito tempo a prática de exercício físico por parte dessa pessoa. Ok. Joana, não sei se queres deixar a tua opinião relativamente àquilo que o José estava a falar agora, das aulas de grupo e das aulas individuais. Uhum. Não, tem toda a razão, porque os obesos são, como ele estava a dizer, e também já tinha dito, a baixa autoestima e o autoconceito delas do corpo, não é? Da noção do corpo, é tão baixo que elas preferem se esconder, não é? Não serem vistas, não serem comentar, não é? E em grupo é muito mais fácil elas estarem a fazer o exercício do que só atenção para elas, porque elas não gostam isto depois tem a ver com o quê? Com o amor próprio. Então, se elas não gostam delas próprias, não gostam que as atenções são viradas para elas e depois a ideia de que os outros estão a olhar e depois como elas acham que não são capazes, porque não conseguem, não são capazes, nunca vão mudar, não é? Elas já têm estas crenças e estas ideias sobre elas, portanto elas acham que toda a gente vai achar o mesmo, não é? E então estar 1 a 1 é muito mais difícil porque elas estão a lidar muito mais diretamente com a sua própria imagem do que propriamente com o grupo, que elas conseguem se esconder e estar ali a fazer. E inicialmente, se calhar, é mais fácil em grupo para elas começarem a motivar e a perder peso. E acredito que chega a um ponto em que elas, não é, começam a também ter alguma confiança, alguma
capacidade e já queiram fazer algum exercício sozinho. Mas claro que tudo tem a ver com o amor próprio e com o autoconceito que elas têm do corpo. Antes de irmos às perguntas do público, temos uma pergunta depois para a Sofia. Queria deixar só aqui a última pergunta para ti, Joana, que nós até agora temos estado a falar de alguns casos de obesidade de pessoas mais comuns, mas depois temos aqueles casos de pessoas que têm excesso de peso e demonstram quase uma felicidade, uma vontade na vida. Aquilo é mesmo assim. Pode haver esse tipo de casos, pessoas que são felizes e lidam bem com a situação do peso e que se calhar esse tipo de casos ainda é mais difícil depois de reverter porque as pessoas não têm consciência do que estão a fazer mal à sua saúde porque são felizes assim, ou aquilo é quase tudo, eles mostram felicidade e às vezes até mostram um excesso de felicidade, quase como se fossem as pessoas mais felizes do mundo e que dão-se bem com toda a gente, como uma forma de barreira e de escudo protetor para que as pessoas vejam-nas como pessoas felizes, simpáticas, que mandam as suas piadas, que são divertidas e não as olhem como pessoas que têm problemas e tal e qual coisa por trás mal resolvido. Eu acredito que algumas pessoas até se aceitam e gostam e sejam muito felizes, mas eu acho que a maior parte das pessoas que se mostram muito felizes e que estão bem com elas próprias é mais uma capa. É uma capa para a sociedade, para que não haja comentários, para que elas também se defendem, não é, dos comentários ou dos olhares das outras pessoas. Porque eu acredito que quando elas estão sozinhas com elas próprias, a felicidade não será tão grande assim. Eu acho que é mais um escudo e uma capa para se defenderem para a sociedade. Porque se formos a ver, interiormente deve haver muitas feridas e muitas situações que temos que trabalhar. Ok. Nós não temos aqui só uma pergunta para a Sofia. Quem quiser colocar mais perguntas esteja à vontade. Sofia, temos aqui uma pergunta para ti, que falam que as pessoas, por exemplo, no caso de pessoas obesas que já consomem muita água, se tem depois alguma consequência, pelo que percebi da pergunta é o facto de terem consumido mais água, se tem alguma consequência ou se isso muda alguma coisa no plano alimentar. É assim, depende muito do consumo de água que estão a falar. Nós não devemos beber mais que 3 litros de água, porque isso também é prejudicial aos rins. Depois os rins não conseguem filtrar. Por isso, não exceder pelo menos esses litros de água e não há nenhum problema em a pessoa beber essa quantidade de água. Não há nenhum malefício em a pessoa beber essa quantidade de água. Seja obeso, seja magro, é igual. Nós só não podemos exceder a quantidade de água porque senão vai acontecer exatamente o oposto que queríamos. Em vez de filtrar, vamos deixar de filtrar. Ok. Tínhamos mais perguntas, acho que não. Vamos deixar então agora a última ronda para darem uma pequena dica lá para casa, para quem nos está a ouvir, quase uma espécie de última mensagem. Vamos começar pelo Dr. Manuel Cerqueira. A última mensagem da área da podologia para as pessoas obesas ou pessoas que lidam com casos ou que têm na família, conhecem pessoas que sofrem desta doença, que é uma doença, não é uma opção de vida, é uma doença que tem que ser encarada como tal. Última mensagem para esse tipo de casos. Olharem mais para os seus pés, sem dúvida, porque vão ter uma consequência que vai repercutir-se por todo o corpo e os pés, por estarem na outra extremidade do nosso corpo, vão tendo sinais e não só sintomas de que algo não está bem. E pode começar, obviamente, por hábitos de exercício físico, por hábitos alimentares e, obviamente, vamos ter uma manifestação dos pés que pode ser um princípio de que algo não está bem. E é isso. Ok. Obrigado, Manuel. Obrigado, eu. José, na área do treino, para além do básico que é mexerem-se, não é? A fazer alguma atividade, última mensagem da área do exercício. Olha, Bruno, acho que no fundo disseste agora tudo. É tentar fazer um pouco mais de atividade física do que aquilo que já é feito. Agora, mas acima de tudo, gostem daquilo que vocês estão a fazer. Gostem da atividade que fazem, independentemente de acharem que uma ou outra atividade física poderá ser mais eficiente. Se fizerem alguma coisa, já é bom. Okay?
Repara, eu se não gosto de correr, por exemplo, não faz sentido eu, só porque sim, começar agora a correr, em vez de fazer, por exemplo, treino de força. Se há daqui a uma semana eu já levantar-me e dizer assim, hoje não me apetece ir, isso é meio caminho andado para a desistência. Então, se for algo que eu gosto de fazer, que eu me sinta bem a fazer, é sempre meio caminho andado. E acima de tudo, em relação ao exercício físico, e quando falamos de emagrecimento, existe muito o mito de acharmos que se suarmos mais, estamos a queimar mais gordura. E eu já no fundo já respondi um bocadinho a isso, é realmente um mito, porque o suar não é mais do que um sistema de termorregulação. E não é por suarmos mais que vamos emagrecer mais, mas sim quanto mais for aquele déficit calórico, e que a Sofia referiu muito bem, quanto maior for esse déficit calórico, aí sim é quando nós conseguimos queimar mais gordura e quando conseguimos emagrecer mais depressa. Vou deixar também aqui uma nota que hoje mesmo, também relacionado com este dia, no nosso Facebook podem encontrar um pequeno texto feito pelo PT José Gonçalo sobre o tipo de exercício aconselhado, por exemplo, nos casos para emagrecer, mais relacionado com a parte do aumento de massa muscular e do ganho de músculo para emagrecer, que está bastante interessante. Quem puder e tiver tempo a dar uma olhadela, vão ficar mais elucidados sobre esse tema. Sofia, última mensagem da área da nutrição, rapidinho, para terminar. Espera, estamos outra vez. Opa! Quero que as pessoas olhem para o corpo não só a nível de estética, que a maior parte das pessoas só olha para o seu corpo a nível de estética, olham-se ao espelho e eu quero que se foquem numa alimentação variada e equilibrada, porque ao fazer uma alimentação saudável, acreditem que melhoram a vossa saúde e o vosso bem-estar. Obrigado, Sofia. Joana, terminando se calhar com aquele mundo que as pessoas se calhar não querem mexer neste tipo de casos, e basicamente pode ser se calhar o início disto tudo, a fonte de ignição que está por trás de tudo, de toda esta doença, porque é muito mais do que saber comer, é muito mais do que uma pessoa mexer só não se mexer. Estamos ali muitas coisas por trás para trabalhar e muitas vezes as pessoas não querem também mexer nesses baúzinhos e nesses fantasminhas que estão lá guardados. Última mensagem que queiras deixar para quem nos está a ouvir? É isso, Bruno, é perceber qual é a fome ou a origem da fome, se é emocional ou se é física, e perceber o que é que se passa, não é? Para estar sempre a comer, para chegar a casa e comer tudo o que lhe apetece, não é? Porque para além da fome emocional temos a compulsão alimentar. Depois perceber que não há dietas, mas sim hábitos saudáveis, e para promoção não só de uma vida saudável, mas também de uma sanidade mental e com equilíbrio emocional. Obrigado, Joana. Acho que não há mais perguntas, pelo que eu tenho estado a ver, não temos perguntas. Acho que ficou elucidado os vários pontos de abordagem das diferentes áreas e a importância de cada uma e de uma abordagem multidisciplinar nesta área. Agora vou só sair do momento para me despedir de vocês os quatro, porque só dá para estar 4 na área. Obrigado aos 4 pela vossa participação. Quem tiver alguma questão pode entrar em contacto convosco para esclarecer e para vocês os ajudarem. Nós, T Performance, também temos lá 3 de 4 que está comigo, deste painel, fazem parte da nossa equipa. Temos lá uma equipa multidisciplinar para vos ajudar a ultrapassar toda esta situação. Lembrem-se que a obesidade é uma doença e que devemos combatê-la. Obrigado a todos e o resto de um bom fim de semana, um bom domingo. Aproveitar o sol com cuidados, com distanciamento, e alimentem-se bem, mexam-se, olhem para os seus pés e, acima de tudo, cuidem da vossa saúde mental, porque
muitas vezes a base de todos os problemas. Obrigado a vocês os quatro e até mais um dia destes que voltaremos a reunirmos todos para ajudar a nossa população a ficar mais elucidada sobre alguns temas. Obrigado a todos e bom fim de semana. Tchau.